O empresário multimilionário se retorcia em sua poltrona, apertando o peito com força. O caos se instalou na sala, até que a funcionária da limpeza exclamou: Calma! Eu sou médica! Lívia Silva deixou a vassoura cair quando escutou a comoção vinda do escritório principal. Era um ruído perturbador, como alguém em agonia acompanhado por vozes aflitas gritando em alemão. Ela interrompeu a limpeza do corredor no 15º andar e aguçou os ouvidos. Algo grave estava acontecendo. Santo Deus! O que está havendo? Uma voz masculina bradou em alemão do outro lado da porta transparente. Lívia reconheceu aquela voz. Era Müller, um dos executivos alemães que tinha chegado há 1 hora para a reunião mais crucial da carreira de Augusto Vilas. O encontro que determinaria se sua empresa receberia 50 milhões de euros ou enfrentaria a falência em 90 dias. Mais gritos ecoaram desta vez em português. Meu Deus! Alguém faça alguma coisa. Ele não está reagindo. Era Fernanda, a secretária, em completo desespero. Lívia abandonou seus materiais de limpeza e se aproximou da entrada. Através do vidro presenciou uma cena alarmante. Augusto Vilas estava dobrado sobre si mesmo, pressionando o peito com as 2 mãos, sua face pálida e suada. 3 executivos alemães de terno o cercavam paralisados e impotentes. Fernanda chorava descontroladamente, tentando obter resposta de Augusto, mas ele apenas gemia, lutando por ar. Senhor Augusto, responde, por favor. Fernanda implorava, sacudindo seus ombros. Augusto tentou falar, mas só emitiu sons incompreensíveis. Sua boca começava a roxear. Schmid, um dos alemães, pegou o celular com dedos trêmulos. Vou chamar a emergência, anunciou em inglês. Rápido hospital? Não deixa que eu ligo. Fernanda agarrou o telefone, mas o nervosismo fazia suas mãos tremerem tanto que mal conseguia digitar os números. Alô? Por favor, preciso de uma ambulância com urgência. Lívia observava a cena através da porta de vidro, seu coração batendo freneticamente. Ela reconhecia cada sintoma, cada sinal, cada movimento que indicava um ataque cardíaco em desenvolvimento. Tinha presenciado aquela situação centenas de vezes em sua vida anterior, quando usava jaleco branco, e era uma profissional respeitada. Sabia precisamente o que estava acontecendo e, mais crucial ainda, conhecia exatamente as ações necessárias nos próximos minutos para impedir uma fatalidade. Porém, hesitou por instantes, dividida entre seu instinto médico e a dura realidade. Apenas 2 horas antes, esse mesmo homem havia cruzado com ela no corredor e a ignorou completamente. A tratava como se fosse invisível, como se não fosse um ser humano. Há 6 meses, quando tentou alertá-lo sobre um vazamento no banheiro do andar, ele a cortou, dizendo: Não falo com o pessoal da limpeza. Se há algum problema, resolva com sua supervisora. Mas naquele momento crítico, observando Augusto se contorcendo em agonia e lutando pela vida, todas essas memórias dolorosas se dissiparam como névoa. Não importava como ele a tratava cotidianamente. Era irrelevante que ele a menosprezasse como se fosse menos que humana. Uma vida valiosa estava em risco iminente, e ela era a única pessoa naquele andar com o conhecimento necessário para salvá-la. Augusto começou a deslizar da cadeira. Müller tentou ampará-lo sem sucesso. O empresário desabou no piso de mármore, com um baque surdo convulsionando seus olhos, revirando. Ele está morrendo. Alguém faça alguma coisa! Fernanda gritou desesperadamente. Foi então que Lívia tomou a decisão que mudaria tudo. Ela empurrou a porta de vidro com determinação e irrompeu no escritório como uma tempestade. Saiam todos para trás. Agora, todos os presentes se voltaram para observar a mulher no uniforme azul que havia irrompido no escritório executivo. Fernanda interrompeu seu choro momentaneamente confusa com a situação. Lívia, o que você está fazendo aqui? Saia, por favor, não é momento para limpeza. Fernanda, silêncio. E me escute. Lívia ordenou com uma autoridade surpreendente. Afaste esses homens dele e chame o SAMU imediatamente. Mas eu já chamei. Disseram que levarão 20 minutos. Em 20 minutos ele estará morto. Lívia se posicionou ao lado de Augusto, que permanecia desacordado. Ligue novamente e comunique exatamente isso: infarto agudo do miocárdio. Paciente masculino, 52 anos. Parada cardiorrespiratória iminente. Necessita de socorro imediato. Moeller a encarou perplexo. Você tem conhecimento médico.
Questionou em alemão. Sou médica, Lívia exclamou enquanto afrouxava-te a gravata de Augusto e verificava seus sinais vitais. Cardiologista, Abram espaço preciso trabalhar. O silêncio que tomou conta do ambiente foi absoluto. A funcionária da limpeza, que eles viam diariamente, acabava de se revelar uma médica especializada. Parecia inconcebível, irreal. Mas havia uma convicção em sua voz, uma segurança em seus gestos, que fez todos obedecerem instantaneamente. Lívia rasgou sem hesitação a camisa importada de Augusto. Posicionou as mãos sobre seu tórax e iniciou as compressões cardíacas com uma técnica impecável que impressionou os executivos alemães. 1, 2, 3, 4. Ela contava em voz alta, mantendo o ritmo preciso. Fernanda confirmaram que estão vindo. Sim. Mas, Lívia, você é mesmo médica? Fernanda indagou ainda atônita. Conversamos depois. Agora vá ao banheiro e traga toalhas úmidas com água gelada. Lívia comandou, mantendo o ritmo das compressões. Schmidt poderia manter as pernas dele elevadas. Por favor, Schmidt prontamente atendeu, impressionado com sua expertise técnica. Claro, sem problema. Você é realmente médica? Perguntou em alemão. 15 anos de cardiologia, Lívia confirmou, verificando novamente o pulso de Augusto. Atuei no Hospital das Clínicas até 2 anos atrás. Mas como isso... Müller começou a questionar. Explicações depois ela interrompeu. Agora preciso mantê-lo vivo. Lívia inclinou delicadamente a cabeça de Augusto para trás. Abriu sua boca e iniciou a respiração boca a boca, alternando com as compressões torácicas. Seus movimentos eram metódicos, profissionais, como alguém que já realizou o procedimento incontáveis vezes. Respira. Augusto, ela sussurrava entre as manobras. Volte para nós. Ainda não é sua hora. Após 2 minutos intensos, Augusto emitiu um suspiro fraco. Seus olhos se abriram vagarosamente, desorientados, tentando reconhecer o ambiente. Ao ver o rosto de Lívia sobre ele, ficou completamente confuso. O que aconteceu? Ele murmurou com dificuldade. Você sofreu um infarto, Lívia explicou, continuando a monitorar seus sinais vitais. Mas está estabilizado agora. Fique quieto. Não tente falar. A ambulância está a caminho. Augusto tentou se levantar, mas ela o impediu com firmeza. Não se mexa. Precisa permanecer imóvel até a chegada dos paramédicos. Você... Ele tentou articular. Sou a faxineira que você ignora diariamente, Lívia respondeu com um sorriso melancólico. Mas também sou a cardiologista que acaba de salvar sua vida. Os olhos de Augusto se arregalaram. Era impossível assimilar aquela informação. A mulher que ele tratava como invisível, que sequer cumprimentava nos corredores, era médica. E tinha acabado de impedir sua morte no piso do próprio escritório. 7 minutos se passaram até a chegada dos paramédicos. Ao presenciarem Lívia executando os procedimentos adequados, ficaram visivelmente impressionados. A senhora é profissional da área médica, indagou o paramédico-chefe. Sou cardiologista, realizei o primeiro atendimento. Ele apresentou parada cardíaca por aproximadamente 40 segundos, mas consegui reverter a situação. Os sinais vitais estão normalizados agora. Trabalho excepcional, doutora. Sem sua intervenção imediata, ele não teria sobrevivido. Augusto foi posicionado na maca e, antes de ser transportado, agarrou a mão de Lívia com intensidade. Seus olhos transbordavam lágrimas de gratidão e perplexidade. Por que você me salvou? Sussurrou ele. Depois do modo como eu te tratei? Lívia apertou suavemente sua mão. Porque é essa nossa missão como médicos, Augusto. Salvamos vidas independentemente de quem seja. Com a partida da ambulância, um silêncio profundo tomou conta do escritório. Fernanda Roberto, do setor financeiro, e os 3 executivos alemães observavam Lívia como se contemplassem algo sobrenatural. Lívia. Fernanda finalmente pronunciou. Você é mesmo cardiologista? Era, respondeu ela, guardando o carrinho de limpeza. Agora preciso finalizar a limpeza do banheiro no 12º andar. Meu expediente termina às 6. Müller se aproximou visivelmente comovido. Doutora, sua atitude foi extraordinária. Como uma médica está exercendo a função de faxineira, Lívia completou.
porque às vezes o destino nos coloca em lugares inesperados e frequentemente é exatamente onde deveríamos estar. Ela direcionou o carrinho para a saída, mas voltou-se uma última vez. Acompanhem bem seu estado no hospital e informem que ele precisa reduzir sua jornada de 16 horas diárias e diminuir o consumo de carne vermelha. Seu coração não suporta esse ritmo. Ao deixar o escritório, Lívia deixou para trás um grupo de pessoas absolutamente atônitas. A faxineira invisível havia se revelado uma profissional altamente capacitada que acabara de realizar um milagre médico. Porém, a história estava apenas começando. Quando Augusto despertasse no hospital, teria muito mais questionamentos a fazer. E as respostas transformariam para sempre sua percepção do mundo e das pessoas ao seu redor. O silêncio no Hospital Santa Casa perdurou por breves segundos após Augusto Vilas despertar na UTI coronariana. Estava conectado a diversos monitores que emitiam sinais sonoros constantes, com soro intravenoso e eletrodos fixados em seu tórax exposto. A primeira imagem que captou foi o teto-alvo do hospital, seguida pelo semblante angustiado de Clara, sua esposa, que permanecia sentada junto ao leito. Meu amor. Graças a Deus você voltou, sussurrou Clara segurando sua mão enquanto lágrimas escorriam. Os médicos disseram que foi por um tris. Augusto tentou verbalizar algo, mas sua garganta estava ressequida. Clara ofereceu água através de um canudinho e ele sorveu vagarosamente, ainda assimilando sua localização e os acontecimentos. Fragmentos de memória começaram a emergir. A dor lancinante no peito, o pânico dos alemães, o desespero estampado no rosto de Fernanda. À reunião, ele balbuciou com esforço. Os investidores, eles partiram. Esqueça a reunião agora, Clara respondeu acariciando-lhe a face. O fundamental é que você sobreviveu. Se não fosse pela funcionária que o socorreu, você teria partido ali mesmo. Funcionária, Augusto franziu a testa, esforçando-se para recordar. Então as lembranças invadiram sua mente como um filme. Lívia rasgando sua camisa, executando a massagem cardíaca, emitindo instruções médicas, com uma autoridade que ele jamais havia testemunhado nela. A faxineira murmurou ele quase inaudivelmente. Ela afirmou ser médica. Médica. Clara repetiu, desconcertada. Que faxineira, querido. Do que você está falando? Antes que Augusto pudesse elaborar sua resposta, a porta do quarto se abriu, dando passagem ao Dr. Henrique Moura, cardiologista responsável pelo caso. Era um homem quinquagenário, cabelos grisalhos, expressão grave, porém compassiva. Senhor Augusto, que satisfação vê-lo consciente, disse o médico examinando os monitores. Como está se sentindo um tanto confuso, doutor? Mas vivo, aparentemente. Mais que vivo. O senhor teve uma sorte extraordinária. Dr. Henrique puxou uma cadeira e acomodou-se. O senhor sofreu um infarto agudo do miocárdio, popularmente conhecido como ataque cardíaco. Seu coração ficou paralisado por aproximadamente 1 minuto. Clara intensificou o aperto na mão de Augusto, visivelmente apreensiva. Mas o que realmente surpreende neste caso, prosseguiu o médico, é que alguém executou procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar impecáveis no local do incidente. A massagem cardíaca e respiração artificial foram realizadas com precisão milimétrica. Se não fosse por essa intervenção imediata, o senhor certamente não teria sobrevivido até chegar ao hospital. Foi uma colaboradora da sua empresa. Augusto comentou ainda tentando organizar suas memórias fragmentadas. Ela se identificou como médica cardiologista. Sim, exatamente a doutora que o acompanhou na ambulância confirmou o Dr. Henrique. Uma profissional extraordinária. Durante o percurso conversamos e ela me forneceu um relatório técnico detalhado sobre o atendimento inicial. É raro presenciar paramédicos com tamanha competência. Ela me acompanhou na ambulância. Augusto indagou perplexo. Naturalmente. Permaneceu ao seu lado para monitorar seus sinais vitais. Apenas se retirou quando o senhor foi transferido para a UTI. Augusto manteve-se pensativo, absorvendo essa revelação. Lívia não apenas salvara sua vida, ela demonstrou um nível de preocupação que a levou a acompanhá-lo até o hospital. A pessoa que ele tratava como invisível havia zelado por ele como um familiar. Doutor Clara, interrompeu meu marido, se recuperará totalmente. Sim,
mas serão necessárias alterações significativas em seu estilo de vida. Redução do estresse. Atividade física regular. Alimentação balanceada e, crucialmente, diminuição da jornada de trabalho. Impossível, Augusto retrucou instintivamente. Tenho uma empresa para gerenciar, funcionários que dependem de mim, responsabilidades. Senhor Augusto, Dr. Henrique o interrompeu enfaticamente. O senhor recebeu um alerta. Seu coração não suporta mais esse ritmo intenso. Se não reduzir sua carga de trabalho, o próximo infarto poderá ser fatal. O empresário silenciou-se, compreendendo a seriedade da situação. Pela primeira vez em sua vida, algo havia detido Augusto Vilas em meio a seus planos ambiciosos. Doutor, posso fazer uma pergunta? Ele indagou após um momento de reflexão. A médica que me atendeu, ela ainda está no hospital? Não. Ela partiu aproximadamente 2 horas atrás. Mencionou ter outro compromisso profissional. Por quê? É que... Bem, é uma situação peculiar. Ela trabalha na minha empresa, mas não como médica. Atua na equipe de limpeza. Dr. Henrique franziu a testa, visivelmente perplexo. Isso parecia incompreensível. Ela demonstrou a expertise médica que só se adquire com anos de prática em cardiologia. Discutiu medicamentos específicos, procedimentos de emergência, complicações pós-infarto. Ela de fato se apresentou como cardiologista. Augusto assentiu. 15 anos de experiência com passagem pelo Hospital das Clínicas. Hospital das Clínicas. O médico demonstrou interesse. Conheço profundamente o setor de cardiologia de lá. Qual é o nome completo dela, Lívia Silva? Doutor. Henrique refletiu brevemente. Então pegou seu telefone. Vou contatar um colega de lá. Se ela realmente atuou no HC, certamente terão registros. Durante a ligação, Augusto mergulhou em reflexões. Como uma cardiologista experiente havia se tornado funcionária da limpeza em sua empresa. Qual história explicaria essa transformação? Extraordinário. Dr. Henrique comentou encerrando a chamada. Meu colega Dr. Roberto tem memórias vívidas dela. Doutora Lívia Silva, uma das cardiologistas mais brilhantes que já atuou no HC. Um HC especialista em emergências cardíacas, responsável por salvar inúmeras vidas. Então ela realmente era médica. Clara sussurrou admirada. Não apenas era. É, Dr. Henrique, retificou. A medicina não é algo que se perde. Uma vez médica, sempre médica. Mas por que está trabalhando na limpeza? Augusto questionou genuinamente curioso. Isso você precisará perguntar a ela. Contudo, segundo meu colega, ela deixou o HC em circunstâncias controversas há aproximadamente 2 anos. Controversas como não tenho os detalhes. Roberto apenas mencionou que envolvia uma denúncia de irregularidades. Ela se desligou do hospital e depois ninguém mais teve notícias. Augusto permaneceu em silêncio tentando conectar todas as peças daquele intrigante quebra-cabeças. Lívia havia sido uma profissional respeitada na medicina, tinha deixado o hospital por questões ligadas a denúncias e agora sobrevivia fazendo limpeza. E, por ironia do destino, havia utilizado sua expertise médica para salvar justamente quem mais a menosprezava. Senhor Augusto. O Dr. Henrique levantou-se. Preciso realizar alguns exames adicionais, mas quero que compreenda que deve sua vida a essa mulher. Se não fosse por sua intervenção, estaríamos tendo uma conversa muito diferente neste momento. Após a saída do médico, Clara aproximou-se do leito. Querido, você precisa encontrar essa pessoa e agradecer adequadamente. Farei mais que isso, declarou Augusto, sentindo uma determinação crescer internamente. Vou descobrir toda a trajetória dela. Passadas 3 horas, já acomodado no quarto regular, Augusto recebeu a visita de Fernanda e Moeller. A secretária demonstrava evidente perturbação e o alemão aparentava preocupação, embora também admiração. Senhor Augusto, que tremendo susto nos proporcionou, exclamou Fernanda, aproximando-se. Quando o vi desabando, pensei que... Hesitou. Pensei que... Está tudo sob controle, Fernanda. Estou aqui. Sobrevivi. Sim. Diga-me, Sr. Willis, pronunciou Moeller em português cauteloso. Como está se sentindo? Melhor agradeço. E lamento ter comprometido nossa reunião. Reunião. Moeller gesticulou negativamente. Isso é secundário agora. Sua recuperação é prioritária. Mas é relevante sim, insistiu Augusto. Vocês atravessaram o oceano para me ouvir, e eu...
Ah, Sr. Willis, interrompeu Mueller. O que presenciei hoje transformou minha perspectiva sobre sua empresa. Como assim a maneira como aquela funcionária agiu? Sua dedicação, seu conhecimento técnico. Isso revela o calibre dos profissionais que trabalham com o senhor. Augusto demonstrou confusão. Não compreendo. Aquela profissional, ela é funcionária da sua empresa, não é? Como especialista em medicina ocupacional? Na realidade, ela trabalha nos serviços de limpeza, Augusto confessou envergonhado. Mueller ficou perplexo. Na limpeza, uma especialista em cardiologia na equipe de limpeza. É uma situação delicada. Fernanda interferiu. Nós também só ficamos sabendo hoje sobre sua formação médica. Isso é realmente notável. Mueller comentou visivelmente impressionado. Uma corporação que possui médicos atuando em todos os setores, inclusive na limpeza. Isso indica um padrão de qualificação profissional sem precedentes. Augusto percebeu que Mueller havia compreendido a situação de maneira completamente equivocada. O executivo alemão concluiu que a empresa era tão bem sucedida e organizada que até o pessoal da limpeza possuía alta qualificação profissional. Sr. Willis Mueller prosseguiu: gostaria de retomar nossa discussão sobre o financiamento. Uma empresa com esse nível de capital humano merece nosso aporte. Mas Mueller, permita-me esclarecer. Não há necessidade de explicações. Constatei pessoalmente a excelência dos profissionais que atuam aqui. 50 milhões de euros não representam um obstáculo. Augusto trocou olhares com Fernanda, ambos igualmente atônitos. Ironicamente, Lívia havia não só preservado sua vida, como também salvado seus negócios. O equívoco do alemão estava prestes a resultar no investimento que tanto necessitava. Após a partida dos visitantes, Augusto ficou imerso em reflexões. A ironia da situação o perturbava intensamente. Durante 2 anos havia tratado Lívia como insignificante, e agora descobria que ela possuía qualificação superior à maioria de seus executivos. Apanhou seu celular e contatou Fernanda. Fernanda, preciso de uma informação. Você tem os dados cadastrais da Lívia, endereço, telefone, essas informações? Sim, senhor. Por ser terceirizada, mantemos um cadastro básico. Por qual motivo preciso conversar com ela pessoalmente? Senhor Augusto, o médico não recomendou repouso. Fernanda, essa mulher salvou minha vida. É o mínimo que posso fazer. Tudo bem. Vou enviar os dados pelo WhatsApp. 30 minutos depois, Augusto tinha em mãos todas as informações sobre Lívia. Residia em Cidade Tiradentes, uma região periférica de São Paulo. Era casada e tinha uma filha de 12 anos. Mantinha 2 empregos para sustentar a família. Fazia limpeza na empresa dele durante o período da manhã e trabalhava num hospital particular durante a noite. 2 empregos. Uma médica cardiologista precisando trabalhar em dobro para sobreviver. A verdade atingiu Augusto como um golpe violento. Enquanto ele se queixava de funcionários indolentes, Lívia dedicava 16 horas diárias para manter sua família. Ele digitou o número dela. Alô? Uma voz exausta respondeu depois de vários toques. Lívia, é o Augusto Vilas. Do outro lado da linha, apenas silêncio. Lívia, está me ouvindo? Sim, senhor. Como está se sentindo? Estou bem, agradeço sua preocupação. Lívia, preciso te encontrar. Precisamos conversar. Senhor Augusto, não se preocupe. Apenas cumpri meu dever como médica. Mas você não é uma médica qualquer. E eu não sou um paciente comum. Não depois do ocorrido hoje. Novo silêncio. Lívia, onde você está agora? Estou indo para meu outro emprego. Hospital São Luís. Hospital. Você trabalha por em outro mão. Hospital. Sim, também faço limpeza lá. Augusto sentiu novamente um aperto no peito, mas dessa vez não era infarto. Era algo completamente diferente, muito mais intenso. Vergonha. Lívia, cancele seu turno hoje. Eu cubro seu pagamento. Senhor Augusto, não posso aceitar. Não é um pedido. É prescrição médica. Você salvou minha vida. Agora vou retribuir. Quanto recebe por turno? Senhor, isso não é... Quanto, Lívia? R$ 80. R$ 80. O valor de uma garrafa do vinho que Augusto costumava beber no jantar. Lívia trabalhava 8 horas limpando o hospital por R$ 80. Ofereço 200. Venha até o hospital. Precisamos conversar. Ela hesitou por alguns instantes. Senhor Augusto, por que deseja falar comigo? Porque hoje percebi que durante 2 anos tratei uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci como se fosse invisível. E preciso compreender como isso foi possível.
40 minutos depois, Lívia Silva entrou no quarto do hospital usando as mesmas roupas simples de sempre. Porém, agora Augusto a enxergava com uma perspectiva totalmente diferente. Não era mais a faxineira que passava despercebida. Era a médica que havia segurado seu coração em suas mãos e o devolvido à vida. Oi, ela disse discretamente, permanecendo próxima à porta. Por favor, sente-se. Augusto indicou a cadeira ao lado da cama. Obrigada por ter vindo. Lívia sentou-se mantendo uma postura distante como uma funcionária diante de seu superior. Lívia, preciso entender uma coisa. Augusto iniciou. Como uma cardiologista do Hospital das Clínicas acabou fazendo limpeza no meu escritório? Ela respirou profundamente como se já esperasse por essa pergunta. É uma história complexa, Sr. Augusto. Tenho todo o tempo do mundo. E depois do que você fez por mim hoje, tenho uma vida inteira para escutar. Lívia fitou suas próprias mãos, organizando seus pensamentos. Então começou a narrar a história que transformaria permanentemente a visão de Augusto sobre o mundo. Há 2 anos, descobri que alguns médicos do HC comercializavam laudos falsos para empresas, atestados médicos fraudulentos, licenças médicas negociadas, exames adulterados. Era um esquema volumoso, movimentando grandes quantias. E você denunciou? Sim, denunciei. Acreditei estar fazendo o correto. Pensei que a administração do hospital investigaria e puniria os culpados. Não foi isso que aconteceu. Lívia soltou um riso de descrença. O que aconteceu foi que me tornei inimiga de todos. Os médicos envolvidos tinham poder, tinham conexões, espalharam rumores de que eu causava problemas, inventava mentiras, era difícil de lidar. E depois? Fui demitida por incompatibilidade com a cultura da instituição. 2 semanas depois, meu marido também perdeu seu trabalho. Ele atuava numa empresa com vínculos com o hospital. Augusto sentiu seu estômago contrair. Eles perseguiram sua família. Oficialmente não, mas eram coincidências demais. Não concorda. E o pior ainda estava por acontecer. Como assim? Minha filha Helena tem uma condição médica delicada. Precisa de acompanhamento médico constante. Medicamentos caríssimos. Quando perdemos nossos empregos, perdemos também o plano de saúde. Os olhos de Lívia começaram a marejar, mas ela prosseguiu com voz determinada. Tentei conseguir outro emprego como médica, mas minha reputação estava completamente arruinada. Ninguém queria contratar alguém rotulada como problemática no ambiente de trabalho, e foi assim que você aceitou trabalhar na limpeza. Não tive alternativa. Precisava de um emprego com registro em carteira para ter acesso ao plano de saúde. Quando a empresa terceirizada ofereceu a vaga, aceitei imediatamente, mesmo sabendo que seria degradante. Sim, mas prefiro enfrentar essa humilhação do que ver minha filha sem o tratamento necessário. Augusto permaneceu calado por alguns instantes, processando cada palavra. A mulher diante dele não era apenas uma médica excepcional, era uma mãe valente que havia sacrificado sua carreira pelo bem-estar da filha. Lívia, ele finalmente disse, me perdoe. Perdoar pelo quê? Por tudo. Por ter te tratado como se fosse inferior. Por nunca ter te enxergado como ser humano. Por ter sido cego à sua competência. Senhor Augusto, o senhor não sabia. Mas deveria saber. Deveria ter me tratado com dignidade independentemente de conhecer minha história. Lívia o observou com um olhar que mesclava surpresa e comoção. E agora Augusto prosseguiu. Quero fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero que você volte a exercer a medicina. Quero oferecer um cargo de diretora médica da empresa. Salário de R$ 15.000 mensais. Todos os benefícios. Plano de saúde premium para sua família. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas. Senhor Augusto, isso é muito generoso, mas... Não nada demais. Você salvou minha vida hoje, agora me permita salvar a sua. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Diga que vai me dar a chance de provar que as pessoas podem mudar. Que eu posso ser uma pessoa melhor do que fui até agora. Lívia permaneceu em silêncio, deixando as lágrimas escorrerem por seu rosto. Depois de 2 longos anos vivendo nas sombras, finalmente alguém a enxergava de verdade. Finalmente alguém reconhecia seu verdadeiro valor. Eu aceito. Ela sussurrou suavemente. Sim, eu aceito. Augusto abriu um sorriso sincero, o primeiro em muitos dias.
Então, seja bem-vinda de volta à medicina doutora Lívia Silva. Naquele instante, ambos compreenderam que uma transformação definitiva havia ocorrido. Não apenas em suas próprias vidas, mas na maneira como passariam a ver cada pessoa ao seu redor. Por vezes, os maiores aprendizados da vida chegam disfarçados nos menores gestos de bondade. E às vezes, aqueles que salvam nossas vidas nos ensinam o verdadeiro significado de viver. Passados 2 dias, Augusto Vilas recebeu autorização para ir para casa, acompanhado de uma extensa lista de recomendações que transformaria a sua vida diária. Atividades físicas moderadas, alimentação controlada, remédios contínuos e, acima de tudo, diminuição significativa do estresse. Dr. Henrique foi direto. Senhor Augusto, seu coração mandou um alerta. O próximo pode ser definitivo. Contudo, ao chegar em casa, sua primeira ação não foi descansar. Foi telefonar para Lívia. Alô? Ela respondeu depois de vários toques com sua habitual voz exausta. Lívia, aqui é o Augusto. Estou em casa. Recebi alta. Podemos nos encontrar hoje. Senhor Augusto, já conversamos no hospital. Não precisa se preocupar mais comigo. Lívia não é preocupação, é gratidão e curiosidade. Preciso conhecer melhor sua história. Sua história. Silêncio tomou conta da linha. Por favor, ele pediu novamente. Pagarei seu dia de trabalho. Só quero uma conversa tranquila, sem pressa. Está bem. Ela aceitou após um momento de hesitação. Mas não pode ser na sua residência. Não me sentiria à vontade. Onde você sugere? Já foi ao shopping Cidade Tiradentes. Tem uma praça de alimentação modesta lá. Augusto jamais tinha escutado falar desse shopping. Em sua mente, shopping significava Iguatemi JK, estabelecimentos elegantes da Zona Sul. Mas aceitou sem hesitar. 2 horas mais tarde, estava dirigindo pela via de Itaquera, adentrando um universo totalmente distinto do seu. As residências eram modestas, o asfalto das ruas mais desgastado, o fluxo constante de trabalhadores, crianças correndo pelas ruas, vida transbordando de uma maneira que nunca tinha presenciado. O shopping Cidade Tiradentes era compacto, despretensioso, porém asseado e cheio de gente. Augusto sentiu-se deslocado em seu terno fino entre pessoas com roupas casuais, famílias passeando com seus filhos, casais jovens namorando na praça de alimentação. Lívia já estava presente quando ele chegou, acomodada numa mesa no canto, usando uma camiseta branca básica e jeans. Parecia outra pessoa fora do ambiente profissional, mais à vontade, mais autêntica. Oi? Ela falou quando ele se aproximou. Oi? Obrigado por ter vindo. Augusto acomodou-se na cadeira plástica, tentando se ambientar. Próximo deles, uma família festejava o aniversário de uma criança. Do outro lado, 2 amigas gargalhavam, falando sobre relacionamentos. É diferente dos lugares que você costuma ir? Não é, Lívia comentou. É, ele reconheceu sinceramente. Mas é. Autêntico. Tem vida aqui. Pediram café e um lanche simples. Augusto notou que Lívia verificou os valores no menu antes de decidir. Algo que ele nunca fazia. Lívia, quero saber tudo, ele disse. Desde o início. Como se tornou médica, o que aconteceu no hospital das clínicas, como chegou à minha empresa. Ela respirou fundo, mexendo o açúcar no café. Meu pai era pedreiro, minha mãe doméstica, começou. Morávamos numa casa de 2 cômodos aqui em Cidade Tiradentes. Eu era a mais velha. Tinha 2 irmãos mais novos, e como conseguiu cursar medicina, estudei em escola pública. Sempre fui dedicada aos estudos. Meus pais se esforçavam ao máximo para comprar material escolar e pagar cursinho preparatório. Meu pai fazia horas extras nos fins de semana para custear minha educação. Augusto sentiu seu coração apertar ao imaginar a batalha daquela família. Consegui entrar na USP na 2ª tentativa. Lívia prosseguiu. Foi o momento mais especial na vida dos meus pais. Meu pai chorou feito criança. E durante a graduação trabalhava durante o dia para me manter. Estudava à noite. Curiosamente fazia faxina em consultórios médicos. Era o serviço que encontrei que pagava melhor e me permitia estudar nos momentos livres. Você sempre trabalhou com limpeza, então, sempre que foi necessário. Todo trabalho honesto é digno, não importa qual seja. A frase impactou Augusto como um tapa na face. Por 2 anos ele havia menosprezado o trabalho dela como se fosse inferior, menos honroso. Me formei em 6 anos.
Fiz residência em cardiologia no HC. Lívia continuou. Foram os anos mais gratificantes da minha vida. Finalmente realizava meu sonho. E seus pais? Meu pai não chegou a ver minha formatura. Sofreu um infarto no 5º ano da faculdade. Trabalhava excessivamente. Estresse. Vida sofrida. Partiu aos 52 anos. A mesma idade de Augusto. O mesmo problema cardíaco que ele havia enfrentado. Mas com uma diferença fundamental. O pai de Lívia não teve quem o socorresse. Sinto muito. Augusto falou com sinceridade. Minha mãe ficou cuidando dos meus irmãos. Eu auxiliava como podia. Mas a bolsa da residência era baixa. Era uma rotina intensa, mas eu adorava cada momento. E após a residência? Conquistei uma vaga no HC na emergência cardíaca. Era meu sonho concretizado. Salvava vidas diariamente. Recebia o suficiente para ajudar minha família. Estava construindo uma carreira promissora. Foi quando conheceu seu marido. Conheci o Paulo na faculdade. Ele cursava engenharia. Namoramos por 7 anos. Casamos quando concluí a residência. Helena nasceu 2 anos depois. Lívia fez uma pausa, e Augusto percebeu que ela chegava na parte dolorosa da história. Tudo parecia perfeito. Ela prosseguiu. Eu atuava como cardiologista. Paulo trabalhava como engenheiro em uma construtora. Helena era uma bebê saudável e forte. Tínhamos um apartamento modesto, mas nosso. Um carro próprio. Sonhos para realizar. O que aconteceu? Helena começou a manifestar sintomas preocupantes aos 2 anos. Fadiga anormal. Infecções recorrentes. Manchas roxas surgiam sem explicação. Augusto notou os olhos de Lívia marejarem. Consultei diversos especialistas. Realizei todos os exames necessários. O diagnóstico veio quando ela completou 3 anos. Uma condição hematológica séria. Que condição específica? Uma doença que compromete a produção das células do sangue. Requer monitoramento intensivo, remédios importados de alto custo, transfusões periódicas, e conseguiram tratar, sim, graças ao plano de saúde do HC. Helena iniciou o tratamento. Apresentava boa resposta, mantinha-se equilibrada, me dediquei a estudar profundamente sobre sua condição, me tornei praticamente uma especialista no tema, mas algo não correu bem. Foi quando identifiquei o esquema fraudulento no hospital. Lívia interrompeu sua fala, observando o movimento no shopping. Uma família passava alegremente, crianças brincando, cenas cotidianas que ela contemplava com tristeza. Continue, por favor. Augusto incentivou. Comecei a notar irregularidades no departamento. Laudos incompatíveis com resultados. Atestados emitidos para pacientes inexistentes. Licenças médicas falsificadas. Você investigou, sim, discretamente. Descobri 3 médicos veteranos comercializando laudos falsos para empresas. Atestados de saúde sem exames realizados. Licenças fraudadas. Relatórios manipulados. Qual o montante envolvido expressivo? Dezenas de milhares mensais. Empresas pagavam por funcionários ficticiamente saudáveis. Pessoas compravam atestados para ausências. Um esquema extenso. E denunciou, sim, a direção do hospital, acreditando em sua integridade. Apresentei todas as evidências coletadas, documentos áudios, provas concretas. Eles investigaram. Lívia soltou uma risada amarga. Me convocaram para uma reunião após 3 dias. Ingenuamente imaginei que seria para me congratular, agradecer pela descoberta da fraude. E não foi isso. Na verdade, me acusaram de criar histórias falsas para prejudicar profissionais respeitados. Alegaram que eu era inexperiente e excessivamente ambiciosa, apenas buscando atenção. Augusto sentiu a indignação crescer dentro dele. Mas você tinha evidências concretas. Todo o material probatório sumiu misteriosamente do sistema. Os documentos foram extraviados, as gravações foram invalidadas sob a alegação de terem sido obtidas sem autorização prévia. E os médicos envolvidos seguiram suas atividades normalmente. Inclusive, um deles foi elevado a diretor do departamento 15 dias depois. Isso é um absurdo. É a realidade quando você confronta pessoas influentes e poderosas. Elas se blindam e eliminam qualquer ameaça. Te demitiram então, não de forma direta. Iniciaram uma perseguição velada. Alteraram minha escala para horários impraticáveis. Me excluíram de procedimentos cirúrgicos importantes. Disseminaram rumores sobre minha difícil convivência profissional. Por quanto tempo resistiu? Suportei 6 meses de assédio.
até ser chamada para nova reunião, onde afirmaram que eu não me enquadrava no perfil institucional. Te demitiram sem justificativa, sugeriram que eu pedisse demissão voluntariamente. Ameaçaram que, caso contrário, iniciariam processo administrativo por comportamento inadequado, resultando em demissão por justa causa. Você aceitou. Não tive escolha. Uma demissão por justa causa arruinaria definitivamente minha carreira. Ao menos pedindo demissão manteria chances de recolocação. E conseguiu. Tentei incansavelmente por meses. Enviei currículos para hospitais, clínicas e consultórios em São Paulo. Sem sucesso? Por quê? Porque minha reputação já estava manchada no meio médico. Os médicos denunciados tinham conexões por toda a cidade. Espalharam que eu era problemática, criava confusão, não merecia confiança. Augusto sentia-se cada vez mais indignado. E seu marido? Como reagiu? Paulo me deu total apoio. Ele afirmou que minha decisão tinha sido acertada, que era apenas questão de tempo até encontrar uma nova oportunidade profissional. Paulo conseguiu manter nossa família sozinho por algum tempo. Porém, 3 meses após minha saída do HC, ele também ficou desempregado. Coincidência, a empresa onde ele trabalhava mantinha contratos com o hospital. Repentinamente comunicaram que seus serviços não eram mais necessários. A perseguição se estendeu a toda sua família, não de maneira oficial. Mas sim, fomos perseguidos. Queriam fazer de mim um exemplo para outros médicos? Demonstrar as consequências de denunciar irregularidades. E quanto a Helena, essa foi a parte mais dolorosa. Com a perda dos empregos, perdemos também o plano de saúde. O tratamento dela custava R$ 5.000 mensais, sem contar exames e consultas. Lívia começou a chorar silenciosamente. Tive que interromper o tratamento. Durante 2 meses não consegui comprar os medicamentos necessários. Observei minha filha piorando, sabendo exatamente como tratá-la, mas sem recursos financeiros. Meu Deus, Lívia! Foram os 2 meses mais angustiantes da minha existência. Uma médica especialista assistindo a própria filha definhar por falta de dinheiro. Uma ironia cruel do destino. Como conseguiram sobreviver, Paulo começou a trabalhar como motorista de aplicativo. Comecei a ministrar aulas particulares de biologia. Economizávamos cada centavo para comprar ao menos parte dos medicamentos dela. Como chegou ao trabalho de limpeza? Após 1 ano tentando recolocação na medicina sem êxito, precisei aceitar a realidade. Necessitava de um emprego com carteira assinada para ter plano de saúde. E surgiu a vaga na empresa terceirizada. A supervisora da empresa de limpeza conhecia minha mãe, estava ciente das minhas dificuldades, me ofereceu uma vaga. Você hesitou por aproximadamente 5 segundos. Logo pensei na Helena precisando dos remédios e aceitei imediatamente. Como foi inicialmente humilhante, uma cardiologista limpando banheiros, mas preferia a humilhação a ver minha filha sem tratamento. E quando chegou à minha empresa, estava há 2 meses na limpeza. Você foi o primeiro chefe que me tratou como se eu fosse invisível. Augusto abaixou a cabeça envergonhado. Lívia, me perdoe. Você não deveria precisar contar sua história para ser tratada com dignidade, Augusto. Você está absolutamente certo, sem dúvida. Mas não posso negar que machucava. Todos os dias enquanto limpava seu escritório sendo completamente ignorada por você. Eu que tinha salvado centenas de vidas sendo tratada como se fosse invisível. Por que você nunca pensou em revelar que era médica? Para quê? Para virarem piada, para me demitirem por omitir informações no currículo. Aprendi que às vezes é melhor aceitar ser subestimada em silêncio. Até o dia do meu ataque cardíaco, até aquele momento. Quando percebi que você estava em perigo, todo meu instinto médico aflorou. Não pude ficar parada vendo alguém partir, mesmo depois de todo o seu tratamento comigo. Augusto, sou médica. Nossa missão é salvar vidas, independente de quem seja, quando for ou por qual motivo. E agora? Agora você me ofereceu uma oportunidade de retornar à medicina, de recuperar minha dignidade profissional, de proporcionar a Helena o cuidado que ela necessita. Você vai realmente aceitar? Já aceitei. Mas tenho uma exigência. Qual seria? Desejo atuar não só como diretora médica, mas também criar um programa de saúde ocupacional efetivo. Não quero que nenhum colaborador enfrente o que você passou. Excelente. Mais alguma coisa.
Quero destinar parte do meu salário para um fundo de emergência médica dos funcionários. Pessoas como eu que eventualmente precisam de auxílio para tratamentos custosos. Acordado. Mais algum pedido? Sim. Quero seu compromisso de nunca mais tratar funcionário como invisível, independente da função. Prometo. Dou minha palavra. Lívia sorriu pela primeira vez durante a conversa. Então, fechamos, Dr. Augusto. Fechamos, doutora Lívia. Levantaram-se e seguiram para o estacionamento. Augusto observou o shopping mais uma vez, contemplando o movimento, as famílias, a vida simples, mas digna daquele lugar. Lívia disse ele ao chegarem aos carros. Obrigado por salvar sua vida. Não precisa agradecer. Não é apenas por isso. É por me ensinar que valor e dignidade não são medidos por cargo ou remuneração, por me mostrar que eu vivia em um mundo isolado da realidade. Todos nós vivemos em nossas próprias bolhas, Augusto. O que importa é quando encontramos alguém que nos ajuda a enxergar além delas. Você me proporcionou isso. Agora é minha vez de retribuir. Para você, Helena Paulo, e para todos os colaboradores que merecem ser reconhecidos como seres humanos. E para cada um deles. Augusto assentiu em concordância. Até segunda-feira, doutora. Lívia. Até segunda, doutor Augusto. Durante o trajeto para casa, Augusto ponderava sobre tudo que tinha escutado. A trajetória de Lívia era simultaneamente motivadora e indignante. Motivadora pela sua resiliência, pela dignidade com que havia resistido ao assédio, indignante pela discriminação que ela tinha suportado. Porém, mais do que isso, sua própria conduta o envergonhava. Quantas pessoas extraordinárias ele havia ignorado completamente. Quanto potencial havia desperdiçado por preconceito. Na segunda, Lívia Silva retornaria à sua vocação como médica. Mas Augusto Vilas também recuperaria sua humanidade, pela primeira vez em muito tempo. Na segunda-feira seguinte, pontualmente às 7 horas, Lívia Silva atravessou o saguão do edifício comercial na Faria Lima, pela entrada principal após 2 anos. Não mais pelos fundos. Não mais empurrando equipamentos de limpeza. Agora trajava um blazer azul marinho e carregava uma pasta executiva. Os seguranças da recepção, que a viam diariamente há 2 anos, observaram atônitos. Bom dia, doutora Lívia. Um deles cumprimentou ainda perplexo com a mudança. Bom dia, Roberto. Ela respondeu com um sorriso caloroso. Como vai sua família? Roberto surpreendeu-se ao perceber que ela conhecia seu nome. Por 2 anos ele a via como uma funcionária anônima da limpeza. Agora descobria que ela não só sabia seu nome, como se interessava por seu bem-estar. Vai bem, doutora. Minha esposa deu à luz semana passada. Que maravilhoso. Menino ou menina? Menina. Sofia. Que nome lindo. Parabéns, Roberto. Ao entrar no elevador rumo ao 15º andar, Lívia respirou profundamente. 2 anos antes ela havia perdido sua identidade profissional. Hoje estava reconquistando não apenas seu título de médica, mas algo muito mais precioso, sua dignidade. Augusto aguardava ansiosamente na recepção. Durante todo o fim de semana, ele havia refletido sobre como apresentá-la aos funcionários. Como explicar a transformação da profissional da limpeza em diretora médica. Bom dia, doutora. Lívia ele cumprimentou estendendo a mão formalmente. Bom dia, doutor Augusto. Como está sua saúde? Muito melhor. Seguindo todas as recomendações médicas, medicamentos em dia, exercícios regulares, redução de carne vermelha. Eles percorreram os corredores que Lívia conhecia profundamente, mas agora sob uma ótica totalmente diferente. Funcionários que haviam higienizando as instalações há 2 anos agora a observavam com uma mescla de admiração e respeito. Pessoal Augusto chamou a atenção na sala principal. Apresento-lhes nossa nova diretora médica, doutora Lívia Silva. Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. Fernanda, secretária executiva, quebrou o gelo. Lívia. Nossa. Lívia da limpeza. Exatamente, confirmou Augusto. Descobrimos que ela é cardiologista com 15 anos de experiência no Hospital das Clínicas. Isso é verdade, Roberto? Do setor financeiro questionou atônito. Absolutamente verdadeiro. Lívia respondeu com segurança. Compreendo o inusitado da situação, mas espero estabelecermos uma relação profissional produtiva. Mas como Amanda do RH começou? Como uma médica estava na limpeza, Lívia completou. É uma história complexa. O foco agora é implementarmos um programa completo de saúde ocupacional.
Que programa seria esse? Carlos do Comercial indagou. Avaliações médicas periódicas, ambulatório interno, prevenção de doenças, monitoramento de condições crônicas, treinamento em primeiros socorros. Qual o custo disso? Amanda questionou atenta ao orçamento. Vai gerar economia. Augusto interveio. Colaboradores saudáveis são mais produtivos, têm menos ausências, são mais eficientes. É um investimento estratégico, não uma despesa. Lívia acrescentou com convicção. Vou capacitar alguns colaboradores em técnicas básicas de primeiros socorros. Se vocês tivessem esse conhecimento na semana anterior, poderiam ter prestado assistência ao Augusto antes mesmo que eu chegasse. A referência ao episódio cardíaco trouxe de volta toda a seriedade do momento. Todos recordaram como haviam ficado desorientados em pânico, sem direção. É mesmo? Fernanda reconheceu. Fiquei totalmente paralisada. Nem conseguia fazer a ligação para o SAMU direito. É perfeitamente compreensível, Lívia assegurou. Situações de emergência médica são assustadoras para quem não tem preparo, mas vou ensiná-los a agir com eficiência. Doutora Lívia Müller, recém-chegada da Alemanha, especialmente para conhecer a empresa mais detalhadamente, aproximou-se. Podemos discutir como isso afeta nossos planos de investimento. Certamente, Sr. Müller. Na realidade, um programa robusto de saúde ocupacional representa uma vantagem competitiva significativa. Evidencia o compromisso genuíno da empresa com seus colaboradores. Para nós alemães, isso é fundamental. Müller sorriu. Na Alemanha, saúde ocupacional é prioridade absoluta. Excelente. Prepararei uma apresentação detalhada dos nossos planos. Augusto observava a cena com crescente admiração. Em apenas 15 minutos, Lívia havia conquistado a confiança dos funcionários e impressionado o investidor alemão. Era a líder nata que ele jamais havia notado. Pessoal, ele comunicou. A doutora Lívia necessitará de um espaço próprio. Vamos adaptar a sala adjacente à minha para ser o consultório médico corporativo. Consultório médico, Fernanda repetiu surpresa. Completo. Lívia confirmou. Com equipamentos diagnósticos essenciais, materiais, de primeiros socorros, prontuários médicos, um ambiente onde possam me consultar quando necessário. E se for algo simples? Carlos questionou. Como uma dor de cabeça comum. Não existe dor insignificante. Carlos, se você sente algo, é seu corpo tentando comunicar algo. Meu papel é interpretar. Nossa, Amanda sussurrou. Em 15 anos de carreira, nunca tive acesso a um médico assim. Agora tem. Augusto sorriu. E não é uma médica qualquer. É uma das cardiologistas mais renomadas de São Paulo. Augusto, por favor, não exagere. Lívia corou embaraçada com o elogio. Não estou exagerando nada. Você salvou minha vida usando técnicas que até os paramédicos experientes elogiaram. O restante da manhã foi dedicado ao planejamento das modificações. Lívia inspecionou o espaço destinado ao seu consultório, calculou as dimensões, elaborou uma relação dos equipamentos necessários. Augusto aprovou todos os itens sem questionar valores. Lívia ele chamou quando ficaram a sós. Qual sua estimativa de gastos para montar toda essa estrutura? Aproximadamente R$ 50.000 para deixar tudo completo. Maca, estetoscópio, medidor de pressão, desfibrilador básico, armários para medicamentos. Computador para registros clínicos. R$ 50.000. Augusto murmurou pensativo. Sabe quanto investi mês passado em vinhos importados? Não tenho ideia. R$ 38.000. Em vinhos que nem me lembrava ter adquirido. Augusto, espere e me deixe concluir. Por 2 anos paguei R$ 800 mensais a uma empresa de limpeza que incluía seus serviços. R$ 800 mensais pelos cuidados de uma cardiologista experiente. Você desconhecia minha formação médica, mas deveria ter me valorizado independentemente disso. Todo trabalho digno merece consideração. À tarde, Helena Silva, a filha de Lívia, chegou. Uma menina de 12 anos, esbelta e saudável, com o mesmo olhar perspicaz da mãe. Augusto havia feito questão de conhecê-la. Mãe, esse é o homem que você salvou. Helena indagou com curiosidade infantil. Exatamente, Lívia sorriu. Helena cumprimente o Dr. Augusto. Olá, Dr. Augusto. Mamãe disse que o senhor quase virou anjinho. Augusto gargalhou.
Quase mesmo Helena. Sua mãe que impediu. Ela é a melhor médica do mundo, Helena declarou com evidente orgulho. Cuida de mim desde bebê. Eu sei que é. Augusto respondeu fitando Lívia com ternura. Sua mãe é uma pessoa extraordinária. Por que ela estava fazendo limpeza se é uma médica formada? Helena questionou com sua inocência característica. Helena Lívia exclamou visivelmente desconfortável. Não se preocupe, está tudo bem. Augusto interveio. É uma pergunta pertinente. Helena, às vezes os adultos enfrentam situações difíceis, passam por injustiças. Sua mãe viveu uma dessas situações, mas agora estamos corrigindo isso. E ela voltará a ser médica. Sim, cuidará não apenas de mim, mas de todos os funcionários aqui. Que maravilha! Posso fazer visitas regulares? Claro que sim, Augusto respondeu com um sorriso caloroso. Inclusive, que tal fazermos um acordo especial? Que tipo de acordo? Uma vez por mês você vem aqui e sua mãe realiza uma avaliação médica em você na presença de todos os colaboradores, para que eles possam compreender a importância do cuidado com a saúde. Helena buscou a aprovação no olhar de Lívia, que assentiu positivamente. Combinado, Helena estendeu a mão para selar o acordo com Augusto. Você é bem diferente do que eu imaginava. Como você me via antes? Mamãe nunca reclamou abertamente, mas eu percebi a sua tristeza em alguns momentos. Achei que você fosse uma pessoa má. Eu realmente era Augusto, confessou sinceramente. Mas sua mãe me ajudou a me tornar alguém melhor. Na quarta-feira daquela mesma semana, o consultório médico estava completamente equipado. Maca recém-adquirida, equipamentos de última geração, diploma de Lívia, emoldurado com elegância na parede. Ela chegou cedinho, vestindo seu jaleco branco pela primeira vez depois de 2 anos. Doutora Lívia Fernanda surgiu na entrada. Posso ser sua primeira paciente oficial. Claro, Fernanda. Entre, por favor. Sente-se aqui. Na verdade, não é nada grave. Só preciso compartilhar algo. Pode falar. Me sinto péssima por não ter realmente te conhecido durante esses 2 anos. Você limpava minha mesa diariamente e eu sequer sabia seu nome completo. Fernanda, não se culpe. Isso já passou, mas preciso expressar isso. Você era invisível para todos nós, e isso foi um erro terrível. Obrigada por reconhecer isso. Significa muito para mim. E quero que saiba que agora eu realmente te enxergo. Te vejo como você merece. Durante as 2 primeiras semanas, Lívia atendeu todos os funcionários da empresa. Descobriu que Carlos tinha pressão alta não controlada, que Amanda lutava contra ansiedade crônica, que Roberto da área financeira apresentava diabetes inicial. Problemas aparentemente pequenos que, sem acompanhamento adequado, poderiam se transformar em graves complicações. Augusto, ela disse numa quinta à tarde, preciso discutir algo sério com você. O que houve? Seus funcionários estavam todos com problemas de saúde não diagnosticados. Hipertensão, diabetes, ansiedade, problemas cardíacos iniciais. Isso é normal? Não deveria ser, mas é consequência de um ambiente de trabalho estressante. Sem cuidados preventivos. Ambiente estressante. Augusto, você costumava elevar a voz com os funcionários, estabelecia metas impossíveis de alcançar, gerava um clima de tensão permanente. E isso impacta diretamente na saúde física e mental de todos. Augusto permaneceu em silêncio por alguns instantes. Você está insinuando que eu era responsável pelo adoecimento dos meus funcionários. Estou afirmando que um líder tem responsabilidade pelo bem-estar emocional da sua equipe. O estresse em excesso pode desencadear hipertensão, diabetes, problemas cardíacos. Como você sabe sobre meus gritos? Porque eu presenciei Augusto. Por 2 anos, enquanto limpava os escritórios, testemunhei você humilhando funcionários, criando um ambiente nocivo. Meu Deus, Lívia, que tipo de pessoa eu me tornei? Alguém que não percebia como suas atitudes afetavam os outros, mas isso se transformou. Tem certeza? Sim, mudou. Nas últimas 2 semanas não presenciei um único episódio de alteração. Pelo contrário, observei você demonstrando interesse pela família dos funcionários, preocupando-se genuinamente com eles. É porque você me mostrou que funcionários são seres humanos, não apenas números. E como está se sentindo com essa transformação? Melhor, muito melhor. Retorno para casa menos tenso, durmo com mais qualidade, acordo mais disposto. Percebe, quando cuidamos do bem-estar emocional dos outros, nossa própria saúde se beneficia.
Na sexta-feira da terceira semana, Augusto recebeu uma ligação surpreendente. Era do Dr. Roberto, colega do HC, que havia validado as credenciais de Lívia. Augusto, aqui é Dr. Roberto do Hospital das Clínicas. Olá, doutor. Lembro perfeitamente. Soube que a doutora Lívia está atuando em sua empresa agora. Sim, como diretora médica. Porque gostaríamos de propor seu retorno ao HC. Houve mudanças na gestão. Pessoas envolvidas no esquema anterior foram removidas. Augusto sentiu um aperto no peito. Compreendo. Podemos oferecer o dobro do salário anterior, além de benefícios adicionais. É uma oportunidade excepcional para ela. Vou transmitir o recado. Obrigado. Ela merece estar onde sempre deveria ter estado. Ao desligar o telefone, Augusto permaneceu imóvel por vários minutos. Lívia poderia retornar ao Hospital das Clínicas, reerguer sua carreira médica por completo, multiplicar seus rendimentos. Por que optaria por permanecer como consultora empresarial quando poderia voltar à medicina hospitalar? Ele se dirigiu à sala dela e bateu na porta. Lívia, precisamos conversar. Claro, entre e sente-se. Recebi um telefonema do Dr. Roberto do HC. Lívia interrompeu sua escrita e voltou sua atenção para ele. Eles desejam seu retorno. Informaram que todos os envolvidos no esquema foram removidos. Estão oferecendo o dobro do seu salário anterior. E qual foi sua resposta? Disse que transmitiria a mensagem. Na sua opinião, o que devo fazer? Acredito que deveria aceitar. Augusto respondeu mesmo com o coração pesado. É seu lugar de origem. É sua oportunidade de recomeçar. Lívia manteve-se pensativa por alguns instantes. Augusto, posso fazer uma pergunta? Certamente. Você quer minha saída? Não, respondeu sem hesitar. Definitivamente não, mas quero seu melhor. E se eu disser que meu melhor é permanecer aqui? Como assim, Augusto, no HC eu salvava vidas na emergência? Aqui evito que pessoas precisem de atendimento emergencial. No HC eu tratava enfermidades. Aqui previno seu surgimento. Mas lá você seria vista como médica de verdade. Já sou reconhecida como médica de verdade aqui. Por você, pela equipe, pela minha filha, que se orgulha de ver a mãe num ambiente de respeito. E quanto ao salário? Augusto, passei 2 anos limpando banheiros para sustentar minha família. Acha que 15 mil mensais não são uma fortuna para mim e sua carreira? Minha carreira está se reinventando aqui. Estou desenvolvendo algo inovador. Um programa de saúde ocupacional que pode inspirar outras empresas. Tem certeza disso, absoluta. Além disso, ainda não concluí o tratamento do meu paciente cardíaco mais resistente. Quem você? Ela sorriu. Ainda necessita de monitoramento constante. Então ficarei, se você desejar minha permanência. Desejo mais que tudo, então está decidido. Vou telefonar para o doutor. Roberto vai compreender. Mas vou recusar. Lívia. Sim. Obrigado. Por tudo. Por ter me dado uma segunda chance. Por ter permanecido. Por ter me ensinado a redescobrir minha humanidade. Sou grato por ter lhe proporcionado a oportunidade de exercer a medicina novamente. E por ter se transformado na pessoa que eu sempre soube que você poderia ser. Nesse instante, Augusto percebeu que havia conquistado muito mais que uma profissional competente. Havia encontrado uma amiga, uma conselheira, e acima de tudo havia recuperado sua própria essência humana. A mudança estava consolidada, para ambos. Meio ano após o infarto que quase lhe tirou a vida, Augusto Vilas estava completamente diferente. Chegava ao escritório pontualmente às 8, saía às 5 em ponto, fazia sua caminhada diária de 30 minutos. E o mais surpreendente, sorria. Os colaboradores mais antigos comentavam entre si sobre a incrível transformação do chefe. Bom dia, pessoal. Ele saudou a equipe numa manhã de abril trazendo uma caixa de brigadeiros artesanais. Clara, minha esposa, preparou isso para vocês. Disse que queria agradecer pelo cuidado que tem comigo. Brigadeiros da Dona Clara, Fernanda vibrou. Que maravilha. E como vai o coração-chefe? Carlos indagou sinceramente interessado. Ótimo, graças à doutora Lívia. Augusto respondeu sorrindo, apontando para o consultório. Pressão controlada, colesterol normalizado, peso adequado. Nunca estive com tanta saúde. Nós também não, Roberto do Financeiro complementou. Desde que ela iniciou os check-ups mensais, todos aqui estão mais atentos à saúde. Era fato. Em 6 meses, a empresa havia se transformado completamente.
O programa de saúde ocupacional implementado por Lívia havia identificado e tratado diversos problemas de saúde dos funcionários. Mais significativo ainda, o ambiente de trabalho havia se tornado acolhedor, respeitoso, quase familiar. Por falar nisso, Augusto comunicou: "Tenho uma notícia importante." Todos prestaram atenção. A revista Exame quer fazer uma reportagem sobre nosso programa de saúde ocupacional. Parece que nos tornamos referência nacional. Sério, Amanda, do RH, questionou entusiasmada. Seríssimo. E não é só isso. Fomos indicados ao prêmio de melhor ambiente de trabalho do Brasil. Que maravilhoso! Fernanda exclamou com entusiasmo. O mais interessante é que a reportagem será focada na doutora Lívia. Augusto prosseguiu. Querem entrevistá-la sobre medicina preventiva no ambiente empresarial. No consultório, Lívia atendia seus pacientes da manhã quando Augusto bateu à porta. Doutora Lívia tem um momento... Certamente, doutor Augusto. Pode entrar? Ele ocupou a cadeira destinada aos pacientes, algo que já havia se tornado habitual. 2 vezes por semana, Augusto realizava seu acompanhamento cardíaco com Lívia. Porém, as conversas sempre ultrapassavam as questões médicas. Como está se sentindo com toda essa visibilidade? Ele questionou. Um pouco ansiosa, para ser honesta, Lívia confessou. Jamais pensei que nosso trabalho aqui geraria tanto interesse. Você conquistou esse reconhecimento. Em 6 meses, revolucionou a cultura desta empresa. Nós revolucionamos Augusto. Você foi essencial nessa jornada, especialmente por ter me ensinado o verdadeiro significado de liderança. Lívia sorriu organizando documentos sobre sua mesa. Sabe o que me traz mais alegria? O quê? Perceber que os funcionários não me veem mais como a antiga faxineira. Agora sou simplesmente a doutora Lívia, a médica deles. Para mim, você sempre foi excepcional. Só demorei 2 anos para perceber. O que importa é que percebeu. Augusto levantou-se, mas hesitou na porta. Lívia, posso compartilhar algo? Sempre. Ontem encontrei Müller no banco. Ele comentou que nunca presenciou uma transformação empresarial tão rápida e significativa. Os alemães estão nos considerando como modelo para outras filiais globalmente. Que responsabilidade, Lívia sorriu. É verdade. Mas se alguém pode conduzir isso, é você. Na semana seguinte, a jornalista da Exame chegou para a reportagem. Era uma profissional experiente de 40 anos que já havia coberto inúmeras histórias corporativas. Mas ao conhecer Lívia e ouvir sua trajetória, a jornalista ficou visivelmente comovida. Em 2 décadas de carreira jornalística, ela confessou nunca ter encontrado uma história tão extraordinária quanto a de Lívia. É admirável como você conseguiu transformar um momento tão difícil em algo tão significativo, comentou. Não foi um caminho fácil, Lívia respondeu com sinceridade. Houve momentos em que pensei em abandonar tudo, em aceitar que minha carreira na medicina tinha chegado ao fim. O que fez você mudar? O infarto do Augusto me reconectou com minha vocação como médica, para salvar vidas. Naquele instante, o tratamento que ele me dava não importava. O fundamental era que ele precisava de socorro. E depois disso? Depois ele me proporcionou a chance de demonstrar que medicina vai além de tratar enfermidades. É sobre prevenção. Aqui, salvo vidas de maneira diferente. Como assim? Quando identifiquei a pressão alta do Carlos, preveni um AVC. Ao diagnosticar a ansiedade da Amanda, evitei um quadro grave de depressão. Ao descobrir o diabetes inicial do Roberto, impedi complicações sérias. Medicina preventiva. Exatamente. É muito mais gratificante evitar uma tragédia do que lidar com suas sequelas. A jornalista então conversou com Augusto, que relatou sua perspectiva com surpreendente franqueza sobre seu comportamento passado. Era um líder péssimo, reconheceu. Via funcionários como estatísticas, não como seres humanos. Cultivava um ambiente nocivo que adoecia a todos. O que provocou essa mudança? Quase perder a vida, e perceber que quem me salvou foi justamente a pessoa que eu mais menosprezava. Deve ter sido impactante. Foi uma revelação, me fez reavaliar tudo sobre gestão, sobre relações humanas, sobre princípios. E como está a empresa atualmente? Nunca esteve melhor. Colaboradores felizes produzem mais. Funcionários saudáveis têm menos ausências. Profissionais respeitados se empenham mais. Os indicadores financeiros melhoraram significativamente. Nossa produtividade cresceu 40%. O absenteísmo por problemas de saúde praticamente zerou. A rotatividade de pessoal também reduziu consideravelmente.
Por quê? Porque agora as pessoas têm prazer em trabalhar aqui. Sentem-se valorizadas, acolhidas, respeitadas. No encerramento da entrevista, a jornalista solicitou permissão para fotografar o consultório e acompanhar algumas consultas de Lívia. Foi nesse momento que testemunhou uma cena inesquecível. Helena Silva, agora com 13 anos, chegou para sua consulta mensal. Ela estava notavelmente mais saudável, mais vigorosa e mais entusiasmada do que há 6 meses atrás. Oi, mamãe. Ela abraçou Lívia carinhosamente. Oi, meu amor. Como você está se sentindo? Muito bem mesmo. Todos os exames da semana passada deram resultados normais. Que maravilha. Vem aqui e vou te examinar. Durante o check-up de rotina da filha, Helena falava animadamente sobre suas atividades escolares, amizades e sonhos para o futuro. Mamãe, já sei o que quero ser quando crescer. Me conta amor médica, igual você. Quero fazer a diferença na vida das pessoas também. Lívia interrompeu o exame e olhou emocionada para a filha. Tem certeza disso? Absoluta. Mas quero ser pediatra para cuidar de crianças que passam por doenças como eu passei. Que lindo, Helena. Quer saber por quê? Me diz. Porque você me ensinou que médicos podem salvar vidas, e eu quero fazer o mesmo por outras pessoas. A jornalista, observando discretamente, conteve as lágrimas. Ali estava uma jovem que havia vencido uma grave condição médica, inspirada pelo exemplo materno. Um mês depois, a revista Exame publicou a matéria intitulada A Faxineira que Virou Salvadora, como uma médica transformou tragédia pessoal em revolução corporativa. O impacto foi instantâneo e nacional. Lívia passou a receber inúmeros convites para palestrar em universidades, congressos médicos e eventos corporativos. Sua trajetória tornou-se símbolo de perseverança, dignidade e excelência profissional. Doutora Lívia disse: Augusto, numa tarde, chegou outro convite, de onde dessa vez Congresso Internacional de Medicina do Trabalho em Londres. Londres, querem que você apresente nosso modelo de saúde ocupacional para empresas europeias. Lívia permaneceu pensativa, assimilando a notícia. Você acha que devo aceitar? Acredito que você deveria aceitar todos os convites que surgirem. Sua história merece ser compartilhada. Por quê? Porque existem milhares de profissionais talentosos sendo desvalorizados por aí. Sua trajetória demonstra que aparências não definem capacidade e que todos merecem chances iguais. E quanto à empresa? Como vou administrar tudo isso? Vamos nos organizar. Você pode realizar algumas palestras mensalmente e posso acompanhar parte dos eventos. Seria uma oportunidade de aprendizado sobre liderança para mim também. Passados 3 meses, Lívia estava no palco do Congresso em Londres, apresentando-se para uma audiência de 500 médicos do trabalho vindos de toda a Europa. Minha história vai além da medicina, ela iniciou em inglês, impecável. É sobre uma habilidade que surpreendeu a todos. É sobre dignidade humana. A plateia mantinha-se em silêncio absoluto. Por 2 anos permaneci invisível. Fazia limpeza em escritórios. Era ignorada, como se não existisse, como se minha voz não tivesse valor. Mas quando uma vida estava em perigo, as barreiras sociais se dissolveram. Eu era médica. Ele precisava de socorro. Era tão simples assim. Aprendi que competência não se mede por cargo ou remuneração. Dignidade não se limita a uniformes ou status social. E, acima de tudo, cada um de nós carrega uma história. Cada um tem seu valor. Todos merecemos ser reconhecidos como seres humanos. A apresentação encerrou com aplausos emocionados e uma plateia em pé por 5 minutos. Em seguida, diversos médicos se aproximaram para dialogar, compartilhar experiências, buscar orientações. Ao retornar ao Brasil, Lívia encontrou uma surpresa no escritório. Todos os colaboradores estavam reunidos na sala principal, com um bolo de chocolate e uma faixa que dizia: Parabéns, doutora Lívia. Orgulho nacional. O que é isso? Ela indagou emocionada. Uma singela homenagem, explicou Augusto. Para a médica que nos ensinou que cuidar das pessoas é o melhor investimento que uma empresa pode fazer. E para a mulher, completou Fernanda, que nos mostrou que força não está em nunca cair, mas em sempre levantar. Vocês são incríveis, Lívia, disse em lágrimas. Não, doutora Carlos, corrigiu. Quem é demais é vocês.
Naquela noite em sua residência, Lívia compartilhava o jantar com Paulo e Yetana, quando seu telefone tocou. Era o Dr. Henrique, o cardiologista responsável pelo tratamento de Augusto durante sua internação. Doutora Lívia li sua reportagem na revista. Estou extremamente orgulhoso. Agradeço, doutor. Na realidade, estou telefonando para fazer-lhe uma proposta. Teria interesse em lecionar saúde ocupacional na Faculdade de Medicina, eu como professora universitária. Por que não você possui uma experiência prática incomparável aos professores tradicionais? Seus estudantes teriam um aprendizado excepcional. Preciso refletir sobre isso. Bem? Claro, reflita, mas saiba que seria uma honra tê-la em nosso corpo docente. Ao encerrar a ligação, Paulo e Helena a observavam com sorrisos radiantes. Mãe, Helena exclamou, você vai ser professora de médicos. Talvez, querida, que maravilhoso, você vai ensinar outros médicos a serem especiais como você. Helena, não sou melhor que outros médicos. Não é melhor, mãe, mas você é única. Paulo segurou a mão de Lívia. Amor, sinto tanto orgulho de você. Do que você se transformou, de como superou cada obstáculo. Nós superamos Paulo, unidos. É verdade, mas você nunca perdeu a esperança. Mesmo nos momentos mais sombrios, manteve sua dignidade. E veja onde chegamos. Helena sorriu, mãe reconhecida aparecendo na TV palestrando em Londres. O fundamental, Lívia ressaltou, é poder ajudar outras pessoas. Demonstrar que, independente da situação, sempre existe uma chance de recomeçar. E de salvar vidas, Paulo complementou. E de salvar vidas, ela concordou. 2 anos após o infarto que quase tirou a vida de Augusto Vilas, sua empresa tornou-se referência nacional em saúde ocupacional. Lívia Silva era reconhecida como uma das maiores especialistas em medicina do trabalho do país. Sua trajetória havia inspirado milhares de pessoas a perseverarem em seus sonhos. Para ela, no entanto, a maior conquista não estava nos prêmios ou no reconhecimento profissional. Era ter demonstrado que dignidade e competência são valores inabaláveis, que o ser humano vale mais que qualquer posição social e que, por vezes, aqueles que salvam nossas vidas nos ensinam o verdadeiro significado de viver. Helena Silva, aos 15 anos, dedicava-se aos estudos preparatórios para o vestibular de medicina. Sonhava em seguir os passos maternos e dedicar-se ao cuidado de crianças enfermas. Augusto Vilas permanecia como CEO da empresa, agora reconhecido por sua gestão humanizada e pelo tratamento excepcional dispensado aos colaboradores. E Lívia Silva continuava exercendo a medicina, salvando vidas diariamente. Porém, agora seu foco estava na prevenção, não apenas no tratamento. Em vez de reparar corações machucados, zelava para que permanecessem pulsando com vigor. A história começara com uma simples frase: calma, eu sou médica, fica tranquilo. Hoje, essas palavras ressoavam em congressos internacionais, universidades e empresas globais. Porque às vezes, quando alguém diz calma, fica tranquilo, não se trata apenas de medicina. É sobre esperança, é sobre humanidade, é sobre jamais abandonar sua verdadeira essência. Fim da história.